Você sabia que seu comportamento está diretamente ligado ao seu faturamento? Seja líder de si mesmo. Meu bate-papo hoje é com Fabrício Reis. Ele é instrutor da metodologia Mastermind, diretor da Fundação Napoleão Hill em Minas Gerais, terapeuta comportamental e psicólogo. Vem comigo nesse bate-papo. Fabrício, prazer enorme receber você nesse bate-papo sobre liderança e outros assuntos de tanto interesse das pessoas. Juliana, obrigado pela oportunidade. É uma grande satisfação estar aqui com você, com as pessoas que visualizam o seu perfil e que estão em busca dessas informações que podem alterar a vida delas, viu? Com certeza, a gente quer trazer aqui informação, inspiração, motivação. E eu acho que você é uma pessoa que muito pode contribuir nesse sentido. Então vamos lá, Fabrício. A gente tem comportamentos, então, que influenciam diretamente no faturamento de uma empresa? Essa pergunta sua é muito bacana, viu? Isso me dá a oportunidade de dizer que toda empresa, ela é composta por pessoas. Qualquer lugar que você vai que tem um CNPJ, tem pessoas por trás. E essa habilidade das pessoas lidarem com outras pessoas faz com que o relacionamento possa ser melhor ou pior. Então, quanto melhor o relacionamento entre elas, mais uma satisfação ou de atendimento ou de entrega de um produto. E se nós somos bem atendidos, né, o que acontece? Nós acabamos voltando e até indicando novamente por causa de comportamento. E acaba fazendo o quê? Se volta mais pessoas, começa a ter referência, visibilidade gera credibilidade, credibilidade gera rentabilidade. E aquele sujeito desagradável? Vamos colocar assim, um vendedor que às vezes você entra numa loja, você vê alguns produtos e não compra. Às vezes a gente se depara com um vendedor que fecha a cara, acha ruim, que só faz cara boa se você comprar. Sim. Esse tipo de comportamento tem solução? É um baita desafio, né? Primeiro já contratar uma pessoa que tem esse perfil. E o desafio maior na área dos empresários, quando montam um negócio, é não saber como fazer essa análise de comportamento. Como identificar se a pessoa tem o perfil para a função que está sendo exigida. Em se tratando na área de venda, a venda é o motor de qualquer empresa, ele acaba selecionando uma pessoa que às vezes quando escuta um não, ela faz o quê? Ela fecha o semblante, o não verbal dela fala, e por conta essa frustração ela acaba passando para a pessoa. Existem pesquisas na área da psicologia que elas dizem que só 7% da nossa comunicação ela vem da parte verbal, aquilo que a gente fala. É mesmo? 35% está ligado à tonalidade e à altura da voz. E 58% da comunicação vem do não verbal. Ou seja, o nosso corpo fala muito mais do que sai da nossa boca. E por não perceber, não ter consciência disso, quando escuta um não, o não verbal faz o quê? Eu não gosto de escutar, não, frustro, e aí a aparência demonstra que está insatisfeito. E o cliente vendo aquilo, ele acaba não voltando mais. Isso pode ser treinado sim, pode ser desenvolvido quando a pessoa vai tendo consciência desse comportamento que não está levando ela a um resultado positivo. Mas você já treinou alguma pessoa e mesmo depois do treinamento você falou assim, essa aí não leva jeito mesmo, coloca lá no administrativo, tira da frente, né? Existem padrões de personalidade. Cada pessoa é como se fosse uma impressão. Impressão digital já mostra que cada um é único. Só que tem alguns padrões que nós conseguimos identificar se a pessoa ela pode ser mais apropriada na área administrativa, se ela tem uma inteligência interpessoal mais desenvolvida, pode ficar mais na área de venda, ou se ela pode ficar muito mais na área de
qualidade, observando se os produtos estão ou não com defeito de fábrica. Isso tudo pode ser identificado sim através de um olhar mais treinado, um olhar mais preparado, inclusive do líder e do gestor. Se ele tiver essa consciência, primeiro dos comportamentos dele, ele acaba conseguindo enxergar com muito mais facilidade e colocar as peças nos devidos lugares, né, na empresa. Igual montar um time de futebol. Ele acaba vendo como um técnico que aquela pessoa ela não vai dar bem na zaga, porque ela é atacante. Aquela pessoa que está no ataque é melhor no gol. E aí selecionando as pedras, as peças do time, ele acaba fazendo com que o resultado seja diferente, né? Então, essa responsabilidade aí, ela seria mais do empreendedor mesmo, ligada ao faturamento, ao comportamento, ou de uma equipe? Ou de um líder? Boa pergunta. Quando se trata de empreendedorismo, sempre tem uma pessoa que teve uma ideia e a colocou em prática. E quando ela coloca ela em prática, se ela quer crescer, se ela quer evoluir, ela tem que saber compor. Ninguém cresce sozinho. Às vezes ela coloca a ideia em prática, mas não tem essa habilidade de poder fazer com que as outras pessoas sigam. Porque aquela questão do comando e do controle já passou. Faz quem quer, obedece quem tem juízo. Isso hoje até as pessoas já sofrem muitas ações na justiça. E o cuidado do líder em relação a isso é identificar nessas pessoas para ver qual que é o comportamento que mais adequa ao que ele quer. E está ligado intrinsecamente ao sucesso ou ao fracasso do seu negócio, né? Uhum. Fabrício, você treina mais empreendedores ou colaboradores? Essa é uma pergunta que eu ouço com muita frequência. Os nossos programas de desenvolvimento pessoal, criados por Napoleon Hill, eles têm como finalidade desenvolver habilidades no qual ele estudou durante 20 anos entre os maiores líderes do mundo. E qualquer pessoa pode buscar o que nós fazemos, se desenvolver isso. A grande maioria na verdade, os empreendedores que querem se aperfeiçoar, porque se não aperfeiçoa, o concorrente ocupa o espaço dele. Claro. E automaticamente também existe um grande número de pessoas que não têm negócios, que não têm empresas, só que querem se melhorar, querem se aperfeiçoar, pois elas também buscam um lugar ao sol. E quando elas fazem isso, elas se aperfeiçoando, elas mostram que o mercado vai captá-la, porque ela confia nela mesma. Quanto mais preparação eu tiver, mais fácil de uma pessoa observar, porque o mercado faz o que convém a ele. E a pessoa às vezes com medo fala, eu não vou me capacitar. Então eu não vou querer gente despreparada. E elas têm um ponto à frente quando se vai fazer uma escolha de montagem de time. Sim. Esse manual do Napoleon Hill, a gente pode dizer que ele é um manual de mudança comportamental? Boa pergunta. É importante entender quem foi Napoleon Hill. Napoleon Hill foi um pesquisador. Ele, aos 25 anos, recebeu um convite do milionário do aço, o Sr. Andrew Carnegie, lá em 1908. E qual foi o convite? Transformar o conceito que eles chamavam, que as pessoas bem-sucedidas da época falavam que eles eram masterminds, eles eram mentes de mestre. E o Sr. Andrew era um deles. Se nós formos pegar naquela época, 1908, a economia era dominada pelos homens, né? Hoje, as mulheres ocupam um grande espaço no que diz respeito à liderança e também a resultados acima da média. E nessa entrevista, ele deu um contrato que não foi escrito, foi verbal, mas tinha 3 critérios esse contrato. O primeiro, que para essa pesquisa acontecer, ela ia levar 20 anos. Porque o sucesso alcançar em um ano é muito fácil. Só que o segredo é sustentar. E quem está lá há 20 anos consegue falar com propriedade o caminho que usou para chegar onde chegou. E o sucesso deixa pistas. O segundo critério, a segunda cláusula, é que a pesquisa ela ia ser feita com os homens mais bem-sucedidos da época. O Sr. Andrew daria uma carta de recomendação para que Hill fosse visitar essas pessoas. E essas pessoas passariam o que
eles fizeram para chegar onde chegaram. Em dadas proporções, seria como o Rio não era conhecido, o seu Wendell era, e as portas iam se abrir com muito mais facilidade, porque ele ia em nome de alguém. E a terceira peculiaridade da pesquisa é que o seu Wendell só ajudaria o Rio nos 2 primeiros anos com ajuda de custo. Porque ele falou, Rio, se essa pesquisa não gerar dinheiro para você, vai fazer outra coisa. Porque o dinheiro, ele é que movimenta o mundo. Se nós não tivermos uma atenção em relação a isso, se nós não preocuparmos com dinheiro, nós ainda estaríamos na idade das pedras, ainda morando em cavernas, e não teríamos descobrido a penicilina. E o dinheiro é a seiva do mundo material, como a fé é a seiva do mundo espiritual. E durante 20 anos, Rio entrevistou 16 mil empresários, e entre esses 16 mil empresários, 1.000 eram milionários, e foi o primeiro que fez uma seleção das 500 maiores fortunas da época. Dentre essas 500 maiores fortunas, 45 deles eram seus interlocutores interpessoais, entre elas Thomas Edison, Henry Ford, Rockefeller, Roosevelt, Goodyear, Pirelli, entre outros. E ele criou um compêndio, um manual de 1.085 páginas, que se chama A Lei do Triunfo. É um dos 30 livros mais lidos, estudados do mundo. Quem disse isso? Você pode pesquisar aí no YouTube, programa Conta Corrente de 2014, que lá está a fonte. Ele, abaixo da Bíblia, é o livro mais vendido no mundo na área de negócios. Ele pegou esse material e mandou para a Universidade de Harvard, que chancelou dizendo, olha, quem praticar o que está escrito aqui vai ter resultados independente da área de atuação. Ou seja, existe um conteúdo, existe uma ciência da realização pessoal, no qual quando nós praticamos aqueles comportamentos, temos resultados. E para isso tem treinamentos. Eu até trouxe aqui 2 livros do nosso material, do nosso treinamento. Um deles é A Arte de Lidar com Pessoas, escrito pelo Jamil Albuquerque, que é o presidente da Fundação Napoleão Hill aqui no Brasil e 8 países da língua portuguesa. E A Lei do Triunfo para o século XXI, que é uma releitura da obra original, no qual o Jamil teve autorização da Fundação para fazer, trazendo para um olhar mais brasileiro, para uma experiência de pessoas que já participaram do Mastermind há algum tempo, e ele trouxe esses cases aqui. Inclusive, os 2 são presentes para você, para que você possa se deliciar um pouco com o perfume da obra de Napoleão Hill. Esses comportamentos podem ser desenvolvidos desde que sejam treinados. Então é possível, sim. E esse treinamento, gente, vai iniciar uma turma agora em março, né, Fabrício? Sim. Vamos ter uma aula inaugural na semana que vem, na quarta-feira, no dia 12 de fevereiro. Quem quiser, vou te mandar o convite para que você possa disponibilizar para sua audiência. Participar, pode entrar lá, se cadastrar, vai ser uma satisfação apresentar para vocês conhecerem o que é essa filosofia que mais impacta líderes e empreendedores do mundo todo. Eu tô dentro já, né? Com certeza, com certeza. Será um prazer aprender, trocar experiências, né? Que é muito interessante, o convívio com as outras pessoas que vão participar do treinamento. Essa troca é muito rica, né? É uma vivência única, principalmente em contribuir com o que você tem de habilidade e aprender com outros. Porque o adulto não gosta de ser ensinado, Juliana. O adulto tem um grande desafio que ele não... Hoje as faculdades estão tendo uma evasão porque as pessoas não querem ser ensinadas por alguém que não pratica aquilo que fala. O adulto aprende pelo exemplo dos outros, porque se eu vejo que alguém fez, eu posso fazer o quê? Fazer a mesma coisa, eu posso modelá-la, né? Antigamente comprava-se, você via muito as meninas com pôsteres das suas artistas preferidas, os homens com pôsteres dos seus jogadores de futebol favorito, porque eles queriam ser iguais. Sim. E hoje já não tem muito essa questão da referência. Então, ver que nós somos referência e também aprendermos com outras referências em suas áreas de atuação. É riquíssimo, é riquíssimo. Fabrício, para a gente fechar, eu queria trazer uma reflexão aqui, que é minha, e queria compartilhar aqui com vocês, que é o seguinte, eu estava pensando que, quando você me falou sobre os treinamentos que você oferece, um deles é na área de oratória, né? E tem pessoas que têm pânico de falar em público, né? E hoje, com essa era digital,
tem pessoas que estão se desafiando, às vezes pelo que exercem, tem que vender um produto, um serviço. Sim. Então a pessoa tem que pegar a câmera do celular e falar. Esse está sendo um outro desafio. Será que a gente está vivendo aí uma adaptação aí disso, dessa questão da oratória para a parte digital? Esse treinamento também, ele seria interessante para isso também? Não só para falar com uma plateia ali ao vivo, mas também para as câmeras? Essa pergunta é muito interessante. Hoje, com essa quarta revolução industrial, onde a mídia ela ocupa muito espaço na nossa vida através de um celular, as pessoas elas estão encontrando oportunidades de falar do que elas fazem e colocar isso na rede. Isso faz com que a rede fique inundada de diversas informações. E nós não temos, às vezes, uma curadoria do que vamos ouvir ou quem está falando aquilo que está trazendo. E vamos buscando quem são as referências através de quê? Dos likes, do número de seguidores. E nós percebemos que essas pessoas que têm muitos seguidores, elas têm uma oratória que elas são elas mesmas. Elas falam como se fosse a vida real. A câmera é um dos dois. Napoleão Hill estudou nesses 16 mil pessoas, ele identificou que nós temos 7 medos. E os dois maiores, o primeiro é o medo da morte e o outro é o medo de falar em público. É mesmo? Sim, sim. Imagina uma pessoa morrer falando em público. Eu nunca tive essa experiência. E a internet, a câmera de celular, eu posso ficar na minha casa, no meu quarto, abrir ali, porque eu estou falando para uma câmera e não para uma pessoa. Mas aí na hora que você vê que está tendo muita visualização, você fala, meu Deus, será que tá bom? Como é que é? O povo tá gostando? Sair da vida privada e ir para a vida pública causa esse choque. Porque quando a pessoa vem para o mundo real, vai na padaria, na praça, e a outra pessoa fala, eu te vi, existe o medo de saber o que o outro está pensando. Olha o medo da crítica, o medo de ser avaliado. E ali começa as tagarelices mentais e a pessoa ela começa, se ela não se preparar para falar em público, para falar a própria câmera com uma maneira muito natural, as pessoas começam a falar, olha, no vídeo ela é uma personagem, ao vivo ela é outra. E aí você fez a pergunta, se o treinamento treina isso. Esse programa, que é o mais completo que nós temos, nós vamos falar 11 vezes em público. Nós vamos desenvolver essa musculatura, aprendendo a falar em um curto espaço de tempo, porque o recado tem que ser dado de forma bem pontual, é a comunicação eficaz. Um discurso, uma entrevista para ser inesquecível não precisa ser interminável. Então tem que ter um cuidado, uma forma, uma linha de raciocínio onde coloca um início, meio e fim. Isso pode ser treinado e desenvolvido. E nós vamos fazer isso ao longo desses 3 meses, para no final você falar para um público de 100, 200, 1000 pessoas, com muito mais segurança e consciência de si mesmo do recado que está passando. Ótimo. Deixar o medo para trás, né, a insegurança. Reconhecer que somos humanos, que erramos, né? E que se a gente não começar, não der um passo inicial, a gente vai ficar parado, reclamando e na zona de conforto, não é mesmo? Sim, sim. Toda grande jornada começa no primeiro passo, ou seja, que é a atitude. Se não tiver atitude, vai ser só mais um plano de 2020 na gaveta. O convite é mesmo a ter mais atitude e aprender com os erros, pois esses erros é que vão fazendo com que nós tenhamos uma musculatura emocional para alcançar o sucesso, o triunfo, uma vida muito mais plena. É isso aí. E vocês? O que vocês já colocaram aí no papel para 2020? Como é que estão seus planos? Já estão realizando ou estão só no papel? Fabrício é uma pessoa que pode te ajudar através de treinamentos maravilhosos. Eu, repito, vou participar com muito prazer e desejo muito sucesso para você, Fabrício. E muito sucesso também para todos vocês que estão nos assistindo, que vocês consigam ser líderes de si mesmos, né? Que busquem sempre autoconhecimento, realização e coragem, muita coragem para enfrentar essa vida. Obrigado pela oportunidade. Desejo mesmo para vocês um 2020 pleno. Por mais que nós estamos no segundo mês do ano, tem mais 11 pela frente para escrevermos uma nova história. Porque não é qualquer história que a gente conta, ou seja, é a nossa história. Ou se não, contamos a história do outro. Então desejo que cada um pegue e escreva a sua própria história com suas próprias mãos, realizando os seus sonhos, sendo plenos e felizes, viu?
Obrigado mais uma vez, Juliana. Obrigada a você, Fabrício. Nosso bate-papo terminou. Eu espero você no próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube Bate-Papo com a Ju. Tchau!